amanhã, exatamente, nós estamos completando 124 anos, fazer uma pequena retrospectiva, né, de toda essa nossa vida. Com relação ao nosso projeto, ele começou quando? Me lembro muito bem que foi no mês de junho. Estava conversando com o presidente Antônio Guedes e a Heloísa Guedes. Nós estávamos conversando lá na festa junina, em janeiro de 2010. E aí, na conversa, na época, estava na Copa, lá da África do Sul. E aí, disse, presidente, vem a Copa aí. Quando os nossos aficionados em futebol, os torcedores de todo mundo chegarem no Brasil, obviamente vão querer saber, né, onde é que começou o futebol nesse país. E foi exatamente aqui no nosso clube. Então, tínhamos já esse patrimônio, já tínhamos já todo o nosso acervo, mas de uma forma não organizada, como vocês estão vendo aqui. Juntamente com aquilo que nós chamamos os amigos do Charles Miller, constituímos, entre colegas, amigos aqui do clube, um grupo chamado Amigos do Charles Miller para trocar ideias, enfim, verificar quais a potencialidade, o que é que se pode fazer com esse projeto, principalmente a partir de hoje. Porque hoje eu não considero que nós concluímos o nosso empreendimento. Hoje começa uma nova fase, que vai ser a divulgação, a sociedade vai tomar cada vez mais conhecimento. Sem o apoio da diretoria, através do nosso presidente, e também do tempo, da dedicação das pessoas, nós não estaríamos aqui nesse momento, nesse sábado. Então eu agradeço realmente o empenho e parabenizo todos nós, né, a diretoria, principalmente por essa inteligente aceitação deste projeto, que sem dúvida nenhuma marcou, a despeito de todas essas gestões anteriores, esses 62 mandatos na nossa vida, marcou essa gestão. E, claro, pelo sucesso que eu acredito que nós já alcançamos, né? É a realização realmente de um projeto que exigiu muito sincronismo, muita colaboração das pessoas, integração e principalmente trabalho de equipe. E eu gostaria, nesse momento, um momento muito feliz, uma coincidência muito feliz, de mencionar, e aí nós vamos ter essa cerimônia agora, com o nosso vereador Floriano Pesaro, que foi autor de um projeto de lei onde definia o nosso clube como um marco de futebol. Então chamaria o nosso vereador para fazer essa saudação para nós todos. Quando nós somos vereadores, nós estamos de passagem, né? Ninguém nasce vereador, nem espera morrer vereador. É uma passagem. E nessa passagem a gente cumpre um papel que é ser uma correia de transmissão entre o que a sociedade quer, pensa, discute e aquilo que é possível deixar como marco histórico. E isso foi possível graças a esses homens que se reuniram e depois de muitos estudos, me apresentaram, José Renato Satiro, Marcelo Unti, especialmente John Mills, e esses estudos mostraram que São Paulo era, de fato, o berço do futebol brasileiro, através de Charles Miller. E que esse berço tinha, inclusive, locais por onde passou, né? Que era a Várzea do Carmo, ajuda aí, Marcelo, o Colégio Santo Inês do Bom Retiro, o SPAC e o Velódromo, né? Onde hoje fica a Praça Roosevelt. Para minha surpresa, pouquíssima gente sabia disso. Quando eu fui conversar com os meus colegas, com os meus pares, ninguém sabia, um ou outro, assim, mais ligado ao futebol, né? Mas, realmente, levamos ao prefeito, levamos ao secretário da Cultura, dissemos, olha, nós estamos diante de uma Copa do Mundo, nós vamos ter jogos em São Paulo, isso aqui é um patrimônio histórico do povo brasileiro, é a prova da união, durante muitos anos, entre ingleses e brasileiros na construção, não só do Brasil, né, das suas linhas ferroviárias, dos seus portos, do seu comércio, mas também da sua identidade cultural, que é o futebol. Tá certo, Azevedo? Identidade cultural, mais do que isso, talvez, né? A identidade de um povo
que veio da Inglaterra, essa identidade, e que nós também absorvemos e passamos para frente. Então, eu queria realmente agradecer, a minha palavra aqui hoje é de agradecimento, né, e de felicidade por estar inaugurando aqui junto com vocês, poder estar compartilhando desse espaço com vocês, porque eu tenho certeza que juntos a gente pode fazer muito mais. E aproveito, presidente Antônio Guedes, para deixar aqui também uma sugestão. A lei está aprovada, nós vamos inaugurar os marcos do futebol brasileiro, esses 4 marcos, incluindo um 5º extraordinário, que é a Praça Charles Miller, onde está o Museu do Futebol, pela própria representação que tem o Museu do Futebol para todos nós. Nós conseguimos da prefeitura, do prefeito Gilberto Kassab, a possibilidade de marcar isso com um totem, uma coisa bonita que vai ser feita em cada um desses marcos. Aqui teve o primeiro jogo, o segundo, o terceiro e quarto jogos de futebol da história do Brasil. E vamos fazer isso em breve, provavelmente vamos estar inaugurando em breve também um totem aqui no clube, em algum espaço mais adequado. Mas enquanto isso nós estamos homenageando esses espaços, marcando com a lei e com uma placa comemorativa em homenagem a isso. Eu queria também agradecer, convidando a todos, para que no dia 26 de junho, depois a gente volta a convidar por e-mail, como for possível, 26 de junho no Museu do Futebol, onde nós vamos anunciar a colocação desses totens previstos na lei, que a lei é o Dia em Memória do Futebol Brasileiro, e se todos pudessem estar lá, seria interessantíssimo, porque o Renato, Marcelo Unti, o próprio John Mills estão preparando aí um grande seminário sobre o futebol brasileiro, os marcos históricos do futebol brasileiro em São Paulo. Muito obrigado pelo convite e felicidades a todos. Devagar, hein? Vamos lá? Mas olhando para lá, não, tem técnica, Não é uma coisa assim, né? Vai. 1, 2 e já! Antes de mais nada, em nome do Conselho Deliberativo do SPAC, eu queria estender os agradecimentos para o Álvaro, que foi o pai dessa criança, Floriano Pissarro, que também ajudou muito, Antônio Guedes, que também dirigiu isso, Heloísa, cadê Heloísa? Adeni Leite, o Yunchi, o nosso gerente geral, John Mills também, e a todos os funcionários que trabalharam com muito capricho e carinho para que isso se tornasse realidade. Mas qual é a importância de ter um centro de memória? É só olhar para a história dos povos e nações para perceber que aqueles que souberam preservar a sua memória tornaram-se grandes ao longo do tempo. A memória é um dos balizadores para atingir os objetivos de uma civilização, de uma nação, de uma empresa e de um clube. Sem memória, o progresso se torna algo efímero. E me refiro tanto ao progresso econômico como ao progresso cultural, onde os dois precisam se fortalecer mutuamente. E o SPAC não teria conseguido chegar a esses 124 anos de existência com pleno vigor se não tivesse preservado essas memórias, e essas memórias que estão aqui. Memórias estas que agora estão sendo mostradas para todos de uma forma estruturada e muito mais visível, para que essa memória esteja ainda mais preservada e compartilhada. Porque para que a memória se preserve, ela tem que ser compartilhada. E esse compartilhamento mais extenso é o que estamos vendo hoje. Dessa forma, e com este centro de memória, o SPAC continuará sendo uma parte importante da história passada, história presente, história futura desta cidade de São Paulo, do esporte brasileiro e do Brasil. E de todos os que foram, são e serão sócios do SPAC. Muito obrigado a todos. Eu quero primeiramente agradecer a presença de todos para esse momento, eu acho tão importante para o nosso clube.
já ouvimos várias vezes os agradecimentos a todos que ajudaram. Então, eu não vou me estender em nomes, porque a gente pode até esquecer algum, mas agradecer principalmente ao nosso vereador, que tanto batalhou para que houvesse esse momento e essa escolha dos marcos e a definição dos mesmos. Eu queria contar uma historinha, porque eu me lembro, o Álvaro já mencionou isso na visão dele, mas ele precisa ver a minha, que ele não conhece. Era uma festa junina, eu era diretor financeiro do clube, o Michael, que hoje é vice-presidente do conselho, era o presidente, e o Pisa era o secretário. Nós tínhamos assumido essa posição no momento que o clube passava por algumas dificuldades, que na época eram severas. E o Álvaro me pegou na festa junina, eu conheci o Álvaro de vista, e veio falar comigo, tem Copa do Mundo, Museu do Futebol. E eu ouvindo o Álvaro falar e pensando, meu Deus do céu, eu estou quase sem dinheiro para pagar as despesas e o cara me falar de gastar dinheiro em museu. E foi isso mesmo, eu fiquei realmente, foi ele falando comigo e eu pensando isso. A gente passando uma dificuldade, brigando aqui entre nós na diretoria. E o tempo foi passando, as coisas foram melhorando, graças a Deus. As coisas foram se encaminhando. Nossos número de sócios, que era pequeno, foi crescendo. A situação foi se aclarando e ele voltou à carga um dia. Encontrou e disse, pô, presidente, mas e o Museu do Futebol? E eu disse, agora dá para a gente começar a pensar, não foi? E aí nós começamos a pensar, em museu, mas museu é uma coisa muito complexa. Foram feitas várias reuniões com as pessoas que o Álvaro já citou, e a gente viu que era uma coisa um pouco complicada para a gente tentar desenvolver neste período em que estávamos ainda. Ele trabalhou bastante, junto com a equipe toda, e a coisa foi caminhando, e aí nós descobrimos que a gente tem realmente a história, né? A quantidade de troféus que nós temos aqui, mais do que ainda estão em Santo Amaro, que não cabem nesse espaço, realmente evidenciam a história tanto do futebol como em paralelo do rugby, que também foi trazido para o Brasil pelo Charles Miller. Só para ficar claro, o Charles Miller, não é que ele trouxe futebol, bola todo mundo sempre jogou, né? Eu acho que qualquer criança em 1800 e qualquer coisa, ou talvez no navio do Cabral já tinha lá uma bola que se jogava. Mas o Charles Miller trouxe para o Brasil as regras do futebol. Ele se jogava aqui com um golzinho de qualquer tamanho, ele trouxe o livro de regras e trouxe bola oficial. Assim como trouxe do rugby também. E eu queria então mais uma vez agradecer a todos, eu espero que a gente possa usufruir do nosso espaço, tomar conhecimento, ver e lembrar que nós temos uma coincidência que está acontecendo. O SPAC foi o primeiro tricampeão paulista de futebol. Está aqui a taça, aliás presa com uma corrente, para não sair daí, né? E amanhã o Santos pode ser o tricampeão paulista de novo. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela presença.